cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Manhã Viva começando nesta terça-feira. Graças a Deus, né? Mais um dia, estamos vivos, estamos em pé, graças ao bom Deus. E hoje o Manhã Viva vai falar algo muito interessante. Como preparar uma lancheira saudável para o seu filho. E já quero perguntar para você, como que você prepara o lanche para o seu filho levar para a escola? É sobre isso que vamos estar falando no Manhã Viva de hoje. E para falar comigo sobre este assunto, aqui na nossa cozinha está Alice Carvalhais, que é nutricionista. Bem-vinda, Alice. Oi, obrigada. No Manhã Viva. Dia. Bom dia. A Luísa Fiorini, bem-vinda, Luísa, que é gastrônoma. Bem-vinda no Manhã Viva. Bom dia. Já vamos estar aprendendo uma forma divertida de preparar uma lancheira saudável para o seu filho. E aqui, gente, a Sandra Lani, bem-vinda, Sandra. Obrigada. No Manhã Viva está contando histórias para nós. Olha que gostoso, Bom né? dia. Bem-vinda. Sim, trouxemos algumas histórias aqui interessantes. Muitas histórias boas, né? Sem dúvida. E nós vamos começar o programa já acompanhando um VT. Nós fizemos uma reportagem que mostra também uma maneira divertida de falar de uma alimentação saudável. Gente, é um teatro de bonecos sobre rodas que leva essa informação para todas as crianças e para os seus pais. Vamos acompanhar. Era hora do intervalo na escola e do lado de fora tinha um ônibus todo amarelo que ninguém sabia o que era. No lanche... Bolo e um suco de uva. E você? Eu trouxe pastel. Pastel. E você? Trouxe o quê? Bolo. Mas também tinha fruta, refrigerante, comida e até salgadinho. Será que a garotada sabe o que faz bem à saúde? Maçã, banana, uva, molango, alface. Pode tomar batida. Batida a gente pode até tomar com água. Porque com leite não é muito bom, não. Você come fruta todo dia? Não. Mas o que é mais gostoso? As bobeiras que a gente come ou a alimentação saudável? É as bobeiras. Ensinar sobre alimentação saudável de maneira divertida. Essa é a ideia desse ônibus que está chamando a atenção da cidade. Nem começamos a jogar futebol e já estamos todos cansados. Ai, ô cérebro, será que tem a ver com aquele refrigerante que eu tomei, hein? O ônibus adaptado para o teatro faz parte do projeto Buzum. É um teatro que vai até o público. A gente não precisa esperar que o público venha até a gente. Vamos até escolas, praças e parques para atender alunos ou o público aberto em geral. A peça Sabor da Vitória apresenta situações comuns ao cotidiano das crianças. Levar essa questão lúdica para as crianças, né? Para elas conseguirem identificar melhor também no dia a dia delas essa questão onde que ela se alimenta mal e o que isso pode gerar de dano para os órgãos, para o físico. Através do teatro, da música, eles aprendem, prestam muito mais atenção e levam para a vida inteira. Depois da aula de hoje, a garotada já está tirando tudo de letra. Não comer besteiras, só alimentação saudável. Tem que comer coisa saudável. Me alimentando bem igual a você. Agora eu tô muito forte. Ah, então você merece a minha medalha. Medalha? Como assim? Pra você. Opa, que legal. Valeu, Julião. Olha que bacana, né, gente? Também, além desse teatrinho, né, bem legal desse projeto Buzum que a gente viu, uma outra forma também de falar de alimentação saudável é contando histórias. Sim. Então, vamos acompanhar uma história, Sandra? É agora! E olha, e a história é do Palhaço Pipoca. O Palhaço Pipoca, ele tinha esse nome porque ele só gostava de comer pipoca. Ai, 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 a mamãe preparava, assim, lá na lancheira, coisas saudáveis, colocava frutas, colocava sucos, bolos feitos em casa, sanduíches naturais, mas Pipoca chegava na escola e trocava tudo por pipoca. Acontece que o Pipoca, ele foi perdendo as cores dele, ele foi perdendo a alegria e o Pipoca ficou assim, olha,
super, super triste, sem nenhuma cor e muito doente. Mas acontece que o passarinho azul veio contar para o Pipoca que se ele comesse uns alimentos coloridos como maçã, o vermelho da maçã, o amarelo da banana, o verde do alface, as cores de Pipoca voltariam. E não é que Pipoca escutou o amiguinho dele? Gente, Pipoca começou a comer todas aquelas comidas saudáveis e coloridas. E o Pipoca foi recuperando a cor, a cor. E o Pipoca, como que o Pipoca ficou? Pipoca ficou todo colorido e o Pipoca ficou feliz novamente. E olha, Pipoca, agora ele continua chamando Pipoca, porque ele tem muita energia para pular feito Pipoca. Não é Pipoca? Olha que legal. Dá um tchau, Pipoca. Tchau. Dá um tchauzinho. Ei, gente, olha que legal. Isso até motiva a gente que é adulto, imagina as crianças. Mas daqui a pouco a gente volta com mais história, né, Sandra? Com certeza. Eu vou chegando aqui agora na cozinha para falar com a Alice e com a Luísa, que vai nos ensinar, então, a fazer uma lancheira saudável. Bom dia, bem-vindas. Obrigada. Então, gente, o que é primordial para fazer uma lancheira saudável? Bom, eu acho que antes de falar de lancheira, a gente precisa falar de escolas, né? Eu acho que a gente tem vários tipos de escola, cada uma escolhe qual tipo de lanche vai oferecer. Então, tem as escolas que oferecem o lanche, tem as escolas que os pais levam o lanche. Então, eu acho que também é papel da escola orientar os pais quanto ao lanche que eles enviam para as salas, né? Porque hoje eu vejo muitas crianças levando suco de caixinha, biscoito recheado, e isso às vezes é função da escola orientar os pais ou criar um padrão, porque é muito difícil para os pais que mandam a alimentação saudável disputar com os pais que mandam os industrializados, né, Alice? Os biscoitinhos recheados. Isso causa um tumulto na hora do lanche, né? Eu e a Luísa, a gente tem um projeto chamado Revolução Alimentar nas escolas. E às vezes a gente acompanha o lanche e a gente vê que, assim, 90% da sala está com um lanche saudável. Mas uma criança que leva um biscoito recheado, todo mundo para de comer o que está comendo e foca no lanche dele. E aí, assim, às vezes é um problema, porque principalmente em turmas de crianças menorzinhas, muitos nem conheciam isso. A partir do momento que vê a criança comer, começa a pedir. Acho interessante. Ou seja, a gente precisa ter uma responsabilidade, porque o lanche que a gente manda nem sempre é só para o nosso filho. A gente está influenciando a opinião de outras crianças e mudando o hábito de outras crianças. Nossa, e aí nesse momento vocês chamam a atenção dos pais? O que vocês fazem nesse momento? Acho que a nossa função é orientar. Né? É orientar, exatamente porque a gente precisa começar certo. A infância é a base da vida, é o momento onde a gente precisa investir na alimentação da criança, porque boa parte do que a gente faz, tanto de bom quanto de ruim nessa fase, é como se fosse um carimbo que a gente dá num passaporte rumo a um futuro promissor ou não. Né? Então, é o momento onde a gente dá orientação e mais do que falar que não, é dizer o que levar então. Porque os pais muitas vezes fazem com a melhor das intenções. E é uma base ali para a alimentação do resto da vida. Fora que a criança passa grande parte do tempo dela na escola, né? Então, ela não conhece doce, ela não conhece nada disso, né? A maioria conhece na escola. Aí, na escola, que começa a despertar, porque a gente conhece, às vezes, em casa não tem, a família não tem esse costume, mas o amigo leva na escola e já era. Mas acho que palestras, aulas de culinária são interessantes para os pais e para as crianças. Orientar as crianças também orientar também super bem. A escola de não oferecer nos momentos festivos o doce, né? Incentivar sempre o consumo de frutas. Dá o bombonzinho, as balinhas. Na sexta-feira tá liberado. Algumas escolas têm dia da guloseima, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Que é um dia específico onde as crianças estão liberadas. Vocês indicam, então, que o ideal é não ter essas coisas nesse momento. O ideal, sim. Evitar. Até porque, né, hoje o Brasil está com uma população muito grande de obesidade. Infantil, né? Principalmente. É um problema de saúde pública, Isso né? mesmo. Então, assim, a gente vê que antes, quando eu ia para a escola, antigamente, peraí, não sou tão velha assim, né, gente? Na minha geração, assim, a gente não tinha
lógico, comia doce, comia essas coisas, mas assim, não tinha tanta pessoas obesas, principalmente crianças, você não via, não é? E na questão não é nem só a obesidade, a Alice pode até falar mais sobre isso, mas triglicéridos, colesterol, diabetes, doenças de adultos. Né? Eu acho que isso tudo ainda é pouco perto do hábito. Porque é nesse momento que a criança forma o hábito. A questão não é comer de forma isolada. Um ato não é o que vai fazer a maior diferença, se a criança já é maiorzinha e é saudável. A questão é que é nessa fase onde a gente estabelece o que vai ser rotina na vida da gente. Né? E se uma criança que leva, por exemplo, biscoito recheado todos os dias para a escola, certamente ela vai manter esses hábitos para a vida. Né? Então, é algo que provavelmente ela vai prolongar. E daí vem essas doenças todas, né? E às vezes a dificuldade de ganhar, de ter um peso adequado, ou muitas vezes esse efeito sanfona, né? Então, uma hora está acima do peso, outra hora está muito abaixo e sempre colocando mais gordura no corpo. E aí isso vai... E a gente também, né, antes a gente brincava muito. Subia em árvore, brincava na rua, jogava bola, né? Então, assim, perdia muitas calorias, né? Então, assim, às vezes consumia uma hora ou outra, nem tanto como hoje, mas a gente brincava o dia todo, né? Eu falo por hoje mim. As telas ocupam a maior parte do dia. E agora a maioria das crianças ficam sentadas no sofá em frente à televisão. Exatamente. Né? Então, assim, é um ritmo de vida totalmente diferente que era antes. Tá aí mais uma oportunidade da escola trabalhar a questão do esporte, das atividades físicas, aliada a uma boa alimentação. Tem muita pauta para a escola trabalhar em cima desse... Aproveitar que eles estão ali o dia inteiro, dar jogos, porque a criança quer isso. Né? Ela quer ser desafiada. Disso, na verdade, né? Ela quer ser desafiada, ela quer, né? Vamos lá. Isso, você consegue também, as escolas conseguem também associar a culinária a aulas de matemática, trabalhando terços, trabalhando quantidade, peso, vai muito cores, da criatividade texturas, também, né? A importância também da escola, dos professores, também está sempre se atualizando, né? Isso é muito importante, né? Para o bem da criança, né? Para ter uma alimentação saudável, né, gente? E aí, então, o que vocês acham que primordial e que não pode faltar, então, numa lancheirinha? Bom, eu sempre falo que, assim, o lanche ideal, ele não existe porque para cada pessoa vai ter uma necessidade, né? Agora, o que é muito importante? É a gente conhecer essa criança, né? Então, geralmente, a mãe sabe o que essa criança gosta e fazer algo condizente com a realidade da criança. Então, vou dar um exemplo. A gente vê crianças, às vezes, de 2 anos, pequenininho, que o menino leva a lancheira maior que ele, que é tanto de comida. Então, uma coisa que eu acho que é importante é a gente adaptar a quantidade. Porque quando a gente manda um lanche gigante, a gente denuncia também a expectativa da mãe. Ela está esperando que ele coma aquilo, né? Então, a gente precisa trabalhar a cabeça dessa mãe para explicar que não tem necessidade disso tudo. O estômago dele não é tão grande. Não. Sabe o que eu oriento muito para as crianças menorzinhas, assim, até para as maiorzinhas? Existe uma vasilhinha que a gente usa para leite em pó de bebê e ela costuma ter 3 ou 4 repartições. Ali cabe o lanche de uma criança. Nossa. É pouquinho. Você vai colocar o quê? 2 tomatinhos cereja, uma colherzinha de uva passa, um biscoitinho, um pedacinho de queijo, por exemplo. É tudo muito pequenininho. E é o suficiente, né? É muito comum a gente, até um adulto, quando a gente vai ao nutricionista, a gente aprende a fazer grandes refeições no café da manhã, no almoço e no jantar. No meio disso, o que eles orientam? Não é um lanche pequenininho? Por que a gente tem que mandar um mega lanche para a criança? Uma fruta, um iogurte. É simples, é pouca coisa. A gente não precisa mandar um super lanche para a criança. Ali é um lanche intermediário para que ela não fique com fome entre o almoço e o jantar, ou o café da manhã e o almoço. Né? É importante mandar água, né? Algo para a criança hidratar, que não necessariamente precisa ser suco. O suco hoje, digamos que a maior preocupação das mães é em relação ao suco. Mas às vezes as pessoas não param para pensar que a expectativa do suco ela é nossa, não é da criança. Uma criança pequenininha, ela nem sabe desse hábito do suco. Então, às vezes, ela não está preocupada. Manda água para ela, está tudo certo. Não tem problema de conservação, né? Dá até para encher na escola. É mais da mãe, né? Sim. A mãe que se preocupa. Não, mas eu quero mandar um suco, porque ele tem que beber. E para as crianças maiores, que já estão acostumadas com sucos, eu até trouxe o exemplo do chá. Você usar a água aromatizada, os chás, para também tirar o hábito do suco, né? Eu acho que é uma boa opção. Pois é. E eu também, quando minha mãe fazia minha merenda, minha lancheira, ela sempre colocava fruta. Minha mãe sempre fez suco em casa da fruta. Ou era laranja, ou era limão, ou acerola. Que é bem mais saudável, né? Aí espremia ali o suco, né, que eu estudava à tarde, na hora do almoço,
e eu levava de lanche, né? Então, assim, era saudável, né? Também minha mãe tinha tempo, minha mãe estava em casa com a gente. E não tinha suco de caixinha na nossa época? Não existia. Não tinha. Né? Então, assim, também entra essa questão, hoje em dia, essa correria, a mãe que tem que trabalhar, né? Então, assim, ela vai no mais prático, que é mais rápido para ela também. E assim, cada um tem a sua rotina e sabe o quão difícil é se adequar, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar empático com essa mãe também, né? Ela não está fazendo aquilo por mal ou por relaxamento, ela está tentando fazer o que ela pode, né? Eu brinco que a gente que é mãe, a gente faz malabarismo o dia inteiro. O que é o malabarismo? Você consegue segurar 2 bolinhas, o resto você manda pra cima mesmo. Então, às vezes, a alimentação acaba sambando nessa história. Mas, assim, em relação ao suco, uma dica que eu acho que funciona muito bem é comprar aquelas garrafinhas descartáveis mesmo, de preferência aquelas de rosca, não aquelas que encaixam assim. E aí já faz suco em grande quantidade e congela as garrafinhas todas de uma vez. Então, faz 20, por exemplo, que dá para um mês. Né? E aí, na hora de ir para a escola, pega a garrafinha ainda congelada e coloca para a criança dentro da lancheira. Até a hora do recreio da criança, já descongelou. Isso e aí não tem que fazer todos os dias. Né? Qualquer fruta que dá para poder fazer polpa dela, pode virar suco. O que pode ser feito também é ter as polpas congeladas e colocar na hora de levar a criança para a escola, você colocar dentro da garrafinha e completar com água. Dá uma batidinha. E aí você orienta a criança que ela vai misturar o suco. Não tomar só água, né? E outra coisa, tomar muito cuidado com a quantidade de açúcar que coloca, né, Alice? Às vezes a gente coloca mais açúcar que a indústria alimentícia. Sim, a gente adora falar da quantidade de açúcar que tem no suco de caixinha, mas em casa é só na xícara, né? Mas, gente, nós estamos aqui no bate-papo muito bom, vocês estão vendo, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre alimentação saudável para crianças. Até já! Mãe é Viva de volta e uma das formas de você ajudar e contribuir com a Canção Nova é através dos nossos aplicativos. Ali tem a doação online. Todos os aplicativos da Canção Nova que você baixar no seu celular tem mostrando uma forma de você fazer a sua doação, nos ajudando. Estamos chegando aí, né, gente? No finalzinho do ano, 100% de evangelização. A Canção Nova é uma TV católica que não tem propaganda comercial. Então, nós vivemos da colaboração dos nossos sócios evangelizadores. Então, você já tem aí um aplicativo da Canção Nova e não sabe uma forma de contribuir, fazer o seu algo a mais? Entre aí no aplicativo, que tem como você doar e nos ajudar. Gente, eu estou aqui com a Sandra e mais uma vez ela vai contar mais uma historinha para nós. Ai, que ótimo! Conta mais uma historinha, Sandra. Eu gosto tanto de historinha. Eu gosto de histórias. E as crianças também gostam demais, não é, Rosa? É verdade. E tem uma história de um menino muito teimoso, o Zequinha, Rosa. E o Zequinha, eu trouxe aqui o Zequinha. Esse é o Zequinha. E a teimosia do Zequinha era essa aqui, ó, pirulito. Zequinha ficava chupando pirulito de manhã, de tarde, de noite. Meu Deus. Era terrível. O papai dizia, Zequinha, vamos trocar o pirulito por um suco, Zequinha? Zequinha, não gosto, não quero, não troco. E aí a mamãe falava, Zequinha, vamos trocar o pirulito por uma fruta. Não gosto, não troco. Aí a titia dizia, Zequinha, vamos trocar o pirulito por um sanduíche bem gostoso, natural, com alface, com tomate. Não gosto, não troco. E assim, Zequinha ficava com pirulito. Até que um belo dia, Zequinha perdeu todos os dentes. Meu Deus. E aí, começou a chorar. Ai, chorava porque ele queria os dentes de volta. Foi então que a fada dos dentes apareceu e disse no ouvidinho dele que se ele comesse ovos, leite, se ele comesse frutas, os dentes iriam voltar novamente. Você acredita? E voltou. Que ele ouviu tudo isso, ele começou a comer e começou a gostar do que ele comia. E foi então que um belo dia, os dentes voltaram novamente. E olha, só o presente que ele ganhou para depois de um lanche saudável, ele cuidar bem dos dentes.
Olha E que aqui legal. está o sorriso lindo do nosso Zequinha. Para você. Voltou a sorrir. Voltou Ei, a sorrir. Zequinha. Foi teimoso, mas não ouviu o pai e a mãe, teve que vir a fada do dente para falar para ele. Sim, às vezes precisa do terceiro. Uma terceira pessoa, Uma terceira né, Sandra? pessoa, que é o lúdico, não é, Rose? É o imaginário da criança, E essa brincadeira. como que é para você, Sandra, falar de vários assuntos, né? Porque você já esteve aqui mais vezes no Manhã Viva, falando de Sim. outros assuntos, saudável para a criança. Como que é para você passar uma informação muito importante de uma forma lúdica e divertida? Primeiro, a gente tem que se divertir. Porque se a gente não se diverte, eu não vou conseguir fazer com que as crianças também divirtam. E eu falo isso para os pais, que os pais entrem na brincadeira com as crianças, que os pais também se divirtam e que possam trabalhar com esse imaginário e se colocar no lugar das crianças. A criança percebe também quando a história é para que ela vai fazer determinada coisa. Então, a gente vai trabalhar com o lúdico, de uma forma até didática, mas sempre tendo esse respeito com o universo infantil. Igual, eu trouxe aqui essa brincadeira dos dentes, da fada dos dentes, aí vem um sininho. Isso ajuda a despertar esse lado mesmo da imaginação da criança. Que é próprio da criança, né? Isso. Aí ela já começa a imaginar como que foi, como que ele perdeu os dentes, né? Como que o dente voltou. Que faz parte também do dia a dia. A criança, ela, na faixa etária de perder os dentinhos, também é muito sofrido para ela. E se ela também não tiver uma boa alimentação, vai ser complicada essa dentição. Até o cuidado também depois disso. E tudo a gente pode contar, igual nós vimos no vídeo, com bonecos. Podemos contar com um pedacinho de papel, você pode criar uma história super bacana. Nós podemos trazer essa criança para esse universo da imaginação, mas os pais precisam de ter tempo para isso. Mesmo que ele tire 1 minuto. Sentar e ler uma historinha. Mas que este minuto seja, assim, inteiro para aquela criança. Que não adianta eu tirar um tempo, mas eu estou com o celular aqui, não é? Eu tenho que fazer não sei o quê, tarará. Não adianta. Então, quando os pais ou quem cuida da criança tira um tempo, dedica para aquela criança, e ela está inteira para aquela criança, a criança percebe. E ela vai ouvir, com certeza. E os pais, eles dão um exemplo. Não é? Igual nós estamos falando de alimentação saudável. Não adianta nada eu falar de alimentação saudável, não é mesmo? Se os pais não tiverem uma alimentação saudável. Não adianta. Fala, menina, você tem que comer verdura. Ai, menina, você tem que comer fruta. Mas o pai tá lá na caixinha, tá comendo outras coisas lá no hambúrguer. Não põe nada de verdura no prato, né? Não, aí não adianta. O exemplo fala muito mais do que as palavras. As palavras falam, mas o testemunho arrasta, né? Com certeza. Obrigada, Sandra, mais uma vez. A gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigada. Eu vou chegando aqui na cozinha novamente. Né, gente? Nós conversamos bastante no primeiro bloco, mas agora a gente precisa passar aqui a nossa receita. Hoje você vai nos ensinar a fazer uma pastinha de frango e um biscoito integral, né? Nós vamos começar com o biscoito integral, porque ele tem que ir para o forno. Ótimo. Enquanto ele vai para o forno, eu vou mostrar os exemplos que a gente trouxe para ajudar os pais. Como são as quantidades que você vai usar, Luísa? Bom, aqui eu estou usando uma banana. Essa é uma banana prata, mas pode usar, às vezes, uma banana caturra, que ela é mais docinha, né? Se não tiver uma banana caturra, pode ser a prata. Pode ser qualquer uma. Lembrando que se a banana caturra tiver bem madura, a gente diminui um pouco a quantidade de açúcar, porque ela já é uma banana mais doce, né? Então, aqui eu vou amassar a banana. Vou colocar aqui mel, uma colher de mel. Para as crianças menores de 2 anos, a gente lembra que não precisa de colocar açúcar e não precisa colocar mel. Tá? Só com o docinho da banana, a gente pode até usar um pouquinho de uva passa, né, Alice? Já ajuda. Legal. Então, aqui, ó,
uma colher de sopa de mel. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Pode ser o óleo de coco também. Vou colocar canela, que eu acho que dá um gostinho super especial demais, e combina né? com banana. Um ovo. Então você vai usar um ovo só. Olha. Por enquanto as medidas estão só no 1, né? Um ovo, uma banana, colher. uma colher. Aqui eu tô colocando 3/4 de xícara de açúcar, que pode ser o mascavo, pode ser o demerara. Lembrando, quanto menos processado o açúcar, melhor. Então, aqueles açúcares muito brancos, Muito a gente refinado, pode deixar né? ele pra lá. Vou colocar uma colher de sobremesa de fermento. Uma colher de sobremesa só, né? Isso. E aqui eu vou colocar uma xícara, tá vendo? É uma receita só de um. É tudo Uma um. xícara de farinha de trigo integral. E é legal você mostrar para a criança que essa é uma farinha de trigo que é igual a outra, só que tem casquinha. Aí ele vai falar, mas nossa, isso é mais marronzinha, diferente. Só que tem a casquinha. E é na casquinha que tá todo o nutriente do trigo. Verdade. Então aqui a gente vai colocar uma xícara de farinha e aí a gente vai acertar a quantidade, a textura Na aveia. com a aveia. Depende do tamanho da banana, ou do tamanho do ovo, ou do tamanho das suas colheres, né? Porque tem a colher de mãe e a colher de vó. A colher de A mãe... avó ela é um pouquinho mais exagerada. Então aqui, ele já tá com uma textura legal, mas eu quero colocar um pouquinho de aveia. Então posso colocar umas 2 colheres de sopa de aveia. Já não é mais um, agora é 2. Agora é 2. Mas aí vai muito de olho. Vai olhando, Eu né? acho que a gente precisa também usar um pouco da intuição dentro da cozinha. Às vezes a gente fica muito preso dentro de uma receita. É verdade. E aí a gente acaba nem fazendo, porque A precisa intuição procurar... da cozinheira é primordial. Confiar na intuição. Então, ó, aqui ele tá com uma textura ótima, tá vendo? Nessa textura aqui, eu posso usar colheres, então eu posso pegar com uma, empurrar com a outra dentro da forma. Agora, a forma mais prática, porque eu também sou mãe, sei que a gente precisa de praticidade o tempo todo, é colocar num saco de confeiteiro, sem o bico de confeiteiro, tá? Só o saco de confeiteiro. Eu gosto de colocar ele dentro de um recipiente para poder me ajudar a deixar ele mais retinho. E aqui eu vou só fazendo assim, ó. Só fazendo as bolinhas. 2, 3, tá vendo? Rapidinho, hein? Rapidinho a gente mais rápido faz. que até que a colher. É bem mais rápido que com a colher. Nessa hora, a criança pode ajudar. Ela pode empurrar aqui e fazer as bolinhas. É uma receita que rende mais ou menos uns 30 biscoitinhos. Dá muito, né? Porque aqui, ó... Você pode colocar aqui uva passa por cima. Quer colocar gotinha de chocolate, pode colocar. Granola. Coco e aí vai ralado, daqui coco ralado. castanha, amendoim, dependendo da idade. E aí é só colocar no forno. E a gente vai deixar ele no forno até que o fundinho do biscoito esteja douradinho. Porque às vezes a gente espera o biscoito endurecer dentro do forno, só que ele depois que sai do forno, ele endurece mais. Endurece mais. Aí depois, se eu deixar endurecer no forno, ele vai virar uma pedra depois que sai do forno. Nossa Senhora. Então, esperou dourar a parte de baixo, tira que já está pronto. Muito bem. Então, você não tem o tempo correto, a pessoa vai vendo... Depende muito de cada forno. Os fornos elétricos geralmente são mais fortes. Dá uma média de 10 a 15 minutos. Mas fica de olho na bundinha do biscoito. Agora, eu trouxe aqui outros exemplos de lanche que a gente pode usar para poder levar. Trouxe as frutas, trouxe queijinho com orégano e tomate, que eles adoram esse tomatinho cereja, tomate mas uva. é bom mesmo, né? Trouxe também as maçãs. Eu busquei no mercado uma maçã
pequenininha, porque a maioria das crianças não consegue comer uma maçã Uma inteira. grande. E mais uma vez denuncia a expectativa, que é o que eu sempre falo, né? Para que uma maçã desse tamanho para o menino de E às um vezes ano? vem Às aquela vezes assim, ele igual não da vai Branca comer de Neve, tudo. desse tamanho. Gigantesca. Aí a criança não come, volta a fruta, a mãe acha que ele não tá comendo nada na hora do Aí a mãe lanche. fala, ai meu Deus, se esse menino não come... Se manda uma dessa, a professora Ô, gente. conta que comeu tudo. Se manda aquela ali, fala que foi só metade. E aí, deu na mesma. Aí, ó, eu acho interessante esses cortadores aqui que você... Esse cortador é para pão de forma, então ele é no formato de dinossauro. Olha Você que legal, corta dinossauro. a fatia. Esse potinho que eu trouxe, ele tem a divisória. Então, são potinhos que ajudam a gente no dia a dia também. Então, aqui você pode colocar a granola e embaixo você manda o iogurte. E aí, na hora, você a criança mistura. É só orientar a criança. Os palitinhos de legume também, para as crianças que já gostam de legume, né? Eu acho que vale um trabalho em cima disso. São ótimas opções. Milho verde eles adoram. E como a gente viu na história, pipoca também é uma boa opção. Pipoca! Né? A gente levar Todos num os potinho. derivados de milho as crianças gostam, né? E eu trouxe aqui hoje também esse cortador que ajuda muito na hora de levar maçã para a escola. Aqui você encaixa o cortador, empurra para baixo Nossa, e aí gente, olha que ele bacana. sai em pétala. E aí aqui o que você pode fazer é juntar todos os pedaços da maçã e amarrar com uma gominha, um elástico. Para não escurecer. Para não escurecer. Então, a hora que a criança vai comer, ela tira o elástico E tira os e pedaços. tira os pedaços da maçã, que já vão estar sem a parte do caroço. Na hora da Olha, escola, isso é gente. muito prático. Nossa senhora, gente. Então, ó, isso aqui você já pode cortar o pão, isso aqui já pode cortar a maçã. maçã. Esses aqui são para quê? São os medidores, né? Pra gente poder fazer as receitas. Agora, eu trouxe aqui também as canetinhas que tem a tinta comestível. Olha que legal, a gente E pode aí, escrever nas frutas. Na hora de mandar para a escola, você pode mandar um recadinho, por exemplo. Te amo. Né? A criança que gracinha. tem essa surpresa. Ou fazer uma carinha. Um olhinho. Na maçã. E aí ela já fica com uma carinha especial. Ou escreva assim, coma tudo. Como o suficiente. Também não vai ficar enfiando a comida, né? Depende Alice? do que é o tudo da mãe, né? Porque às vezes a mãe põe muita entende comida. que comer bem é uma quantidade diferente. E assim, eu tento trabalhar muito isso. Somente a criança sabe quanto ela precisa comer. Então, às vezes, estabelecer metas só serve para a gente ficar frustrado, porque a gente não vai conseguir fazer a criança comer mais do que aquilo. Né? Então, assim, a lancheira escolar ela tem que ser condizente com aquela criança. Na hora de pensar no lanche, o que essa criança come no final de semana à tarde em casa? É isso que vai mandar para a escola. É simples assim. Né? Às vezes a gente tumultua muito essa questão da lancheira. As crianças não se importam de repetir, os maiorzinhos até importam, mas geralmente os menorzinhos eles gostam de comer, né, mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. Procurar evitar, né, os industrializados que a gente falou aqui, alimentos que tenham grande quantidade de açúcar, tudo que tem pacotinho, que tem caixinha, que tem latinha. A gente sabe que tem aditivos também ali, para que aquilo ali dure abrir por mais menos tempo. e descascar mais. Exatamente. Então, numa lancheira, né, é primordial ter, o que vocês orientam? Uma fruta, uma proteína, um carboidrato? A gente tem, na verdade, que complementar, porque a gente precisa pensar o que essa criança comeu em 24 horas. Então, suponhamos que é uma criança que não come carne. Então, na hora do lanchinho, a gente precisa focar um pouquinho na proteína. De repente, manda uma fatia de queijo ou algum outro lácteo, né? Ou então é uma criança, assim, geralmente carboidrato, a gente sempre coloca que a criança precisa de uma quantidade grande de energia, né? Que são esses quitutes, de preferência caseiros, pão, bolo, um biscoitinho, a fruta, né? E algo para a criança beber. Lembrando que não precisa ser uma fruta inteira, não precisa ser um monte de biscoito e nem um suco desse tamanho. Dá para fazer tudo pequenininho. Pois é, porque a criança tem um estômago pequenininho, né? Né? E às vezes as crianças estão com muita vontade de brincar, estão querendo ir para o recreio, aí não estão querendo
Comer. A idade, assim, de 8, 9 anos, principalmente os meninos que ficam sonhando com a hora do recreio para jogar futebol, eu indico muito castanha, amendoim, que são coisas pequenininhas, que dá energia, mas que a criança come rápido. Porque pedir uma criança que está com pressa para brincar, para ela poder montar um super lanche e aguardar aquele grande momento e comer com calma, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa trabalhar com a realidade, né? Uma banana, por exemplo, é uma fruta que eles conseguem comer um pouquinho mais rápido. Então, são lanches que ficam práticos. Sim, muitas vezes o lanche volta exatamente por isso. Porque a criança quer brincar, é a hora que ela tem para ficar livre, né? Para poder conversar e tal. Então, comer parece perda de tempo. Pois é, e eles querem aproveitar o recreio para correr e para brincar. Então, nós vamos aprender mais uma receita, né? Vamos só passar os ingredientes para a gente. Ó, a gente vai precisar, para fazer o requeijão caseiro, nós vamos usar 2 litros de leite. Dá para fazer com 1? Dá também. Só que na hora de bater no liquidificador fica mais fácil com 2. Então, nós vamos usar 2 litros de leite, 4 colheres de sopa de manteiga, mais ou menos 4 colheres de vinagre, de sopa de vinagre de maçã, pode ser limão, mas aí vai depender da acidez, e sal. Só isso que a gente precisa para poder fazer o requeijão. Então você vai ferver o leite, os 2 litros de leite. Nós vamos ferver os 2 litros de leite, nós vamos talhar o leite com o vinagre e depois a gente vai bater no liquidificador com a manteiga e com o sal. Depois você vai fazer essa pastinha vai com requeijão. Essa pastinha vai com requeijão que vai acompanhar o pãozinho que a gente pode até já cortar na forma do dinossauro. A criança adora dinossauro. Então nós vamos para um rápido intervalo e já vamos aprender a fazer esse creme, essa pasta, né, com requeijão e frango, hein, gente, para colocar no sanduíche. Até daqui a pouquinho, espero você. Mãe é Viva de volta e já quero fazer um convite para você e para sua família. Dos dias 7 a 9 de dezembro vai acontecer em Cachoeira Paulista, lá na nossa sede, o Osana Brasil. Então, gente, prepare aí a sua caravana, chama os seus amigos e vamos juntos celebrar as vitórias de Deus em nossas vidas. Vai ter muita coisa boa, viu, gente? Com a participação, vai ter um show com o Padre Fábio de Mello, um espetáculo musical que narra a história da música na Canção Nova, e a madrugada no Osana Brasil terá o Luau com Brás, né, que é muito famoso, junta muita gente na madrugada, esse momento de luau. Para mais informações, gente, entre lá, eventos.cançãonova.com. Gente, hoje estamos dando dicas de como preparar uma lancheira saudável para o seu filho, para a sua filha levar na escola, né? Então, estou aqui com a Luísa, com a Alice, que está nos dando dicas para fazer. E a gente sabe que quanto mais saudável é melhor, né? No futuro, os seus filhos vão agradecer por estar preparando esse alimento saudável, né, Luísa? Bom, é onde eles vão buscar a referência, né? Porque a gente tem uma parte da vida que é muito conturbada, que é a adolescência, que a gente quer quebrar todos os parâmetros que a gente já tem. Nós somos os bons, né? Não é? Mas quando a gente tem a referência da infância, uma boa referência, a gente sabe para onde voltar. Né? Depois que essa fase passa. Ô, gente, eu vou ler algumas participações aqui, né? Tem gente, graças a Deus, mandando aqui participações pra gente. A Terezinha diz, opa, programa muito bom. E a Joseli Braga diz, assistindo de Tapipoca, no Ceará. Um beijo, hein? Povo nordestino, cearense, estão nos acompanhando, hein? Que legal. A Agatha diz, bom dia, meu filho de 2 anos e meio está amando as historinhas, viu, Sandra? Olha que legal, tá vendo? Temos aqui mais participações, que é a Elaine, ela diz, bom dia, delícia de receita de biscoito. E eu posso usar a farinha de arroz no lugar do trigo integral? Bom, qual é o nome dela? Elaine. Elaine. Provavelmente a Elaine já usa farinha de arroz em outras receitas. Então ela vai saber direitinho a proporção de substituição. Mas ela pode usar sim. Olha, gente, que bacana. Mande aí a sua participação, eu acho que viu, vale gente? Um teste. Agora, ela pode balancear com mais aveia, menos farinha de arroz, que também dá certo, tá? Então vai tentando aí e vai seguindo a sua intuição de cozinheira, como diz a Luísa aqui. Viu, gente? Manda aí sua participação. Você como tem preparado a lancheira para o seu filho levar na escola? Partilhe conosco, viu, gente? Então, vamos agora à nossa prática do nosso creme, a nossa pastinha de frango. Isso. Olha só, aqui
A gente tem um leite. Eu vou deixar o leite ferver. E aí, a hora que ele ferver, eu vou colocar o vinagre. Nós vamos só retomar um pouquinho aqui, né? Quem não esteve no bloco passado, a gente retomar aqui as quantidades. Nós vamos estar usando aqui. É uma cebola, Luísa, é uma cebola? Para a pastinha, a gente vai usar meia cebola, pode ser um quarto de cebola, depende da quantidade. Aqui Branca eu tô ou usando roxa, né? Branca ou roxa. Eu gosto da roxa que fica mais coloridinha, né? E eu acho o sabor dela bem gostoso. Então, aqui eu estou colocando uma xícara de frango, meia cenoura ralada, aqui tem um quarto de cebola roxa e um pouquinho de salsinha. Eu vou colocar orégano também, mas você pode colocar também azeitona, pode colocar milho verde, você pode substituir o frango por atum também, é uma opção, né? Lembrando sempre só de armazenar bem antes de mandar para a escola e mandar na lancheira térmica. O que você pode fazer também na hora de mandar para a escola, para deixar tudo bem fresquinho, é manter uma bolsa de gelo no congelador e colocar dentro da lancheira na hora de levar, na hora de sair para a escola. Ótimo. Isso é ótimo para manter o lanche fresquinho. E evitar temperos artificiais, né, Luísa? Por favor, né? Esse a gente pode fingir que ele não existe, gente. Comida de verdade, bem temperadinha, com amor, carinho, uma cebolinha, alho. ervas. A gente pode abusar de ervas. Sálvia, manjericão, alecrim. A gente esquece que isso existe. Isso é muito gostoso. Dá um aroma bem gostoso também na comida, né? Eu sempre falo com as crianças que a gente não come só com a boca. A gente come com os olhos, com os ouvidos, com o nariz. Olha, então aí você tá para fazer o requeijão, são 2 litros de leite. Aquele ainda não ferveu direitinho, mas eu vou tentar fazer com ele assim mesmo, que ele já tá bem quente, tá um ponto de ferver. Certo. Então, aqui eu vou jogar o vinagre. Quando eu falo de limão, por exemplo, cada limão tem uma acidez diferente. Então, às vezes, você está usando um limão capeta, por exemplo, é um limão mais difícil de conseguir talhar, porque ele é mais doce que o outro. Então, se não talhar com limão, pode usar mais limão, que ele uma hora talha. Ou o vinagre, que são 2 colheres de vinagre. Agora, esse é o leite de saquinho. O leite de saquinho é importante nesse processo, porque o de caixinha não tem tanta gordura, então ele não talha desse jeito. Se for aquele da vaca mesmo, da roça, melhor ainda. Nossa, melhor ainda. Bom, aqui vocês estão vendo aqui, tá dando para observar, que ele tá bem talhado, tá vendo aqui? Esse é o soro do leite e aqui a gente tem a massa. E aí a gente vai coar. Passa pela peneira. Passa pela peneira. Olha que legal. Isso é um requeijão, né? E aí, não precisa tirar o excesso de líquido, então é só para tirar o que tá restando, mesmo, né? Tá vendo? É só pra gente tirar o excesso, na verdade. Então, eu vou colocar essa massa que fica na peneira dentro do liquidificador. Ótimo. Coloquei no liquidificador, eu vou colocar agora a manteiga e o sal. Sal também vai de gosto, né? Então a gente fala sal a gosto. As pessoas... A manteiga também já tem um salzinho, né? A né? manteiga tem um salzinho. E aí, gente, é simples assim. Só bater no liquidificador. Pronto. Olha, tá quentinho, tá até saindo fumaça. Tá quentinho. Enquanto ele tá quente, ele vai ficar um pouco mais líquido. Gente, depois que ele vai pra geladeira, ele toma uma consistência mais firme. Vira um requeijão mesmo. Vira um requeijão. Então aqui, na hora de fazer a pastinha, a gente vai usar o frango. Eu já coloquei o orégano aqui para eu aproveitar a vasilhinha. Então eu vou colocar o frango, cenoura, não precisa refogar.
porque quanto mais fresquinho, melhor. Cebola. Mais saudável. Mais saudável. Salsinha. E vou colocar 2 colheres do requeijão. Aqui eu vou usar assim porque a gente tá no programa, né? E ele tá quentinho ainda. Mas você pode esperar ele esfriar um pouquinho, porque aí vai ficar mais firme, tá bom? E aí, gente, misturou. Parece também, esse requeijão também pode ser servido puro, né? Pode, claro. Olha, pode, gente, pode legal. usar daqueles pãezinhos. Isso é uma ótima opção para levar para o lanche. Pãozinho de batata, de abóbora, de cebola, de ervas. Os meninos gostam dessas opções. Ao invés de colocar maionese. Ao invés de colocar maionese, aquela, né? Que é E mais... a vantagem é que é caseiro, né? Os ingredientes também são naturais ali, então fica. E aí fica totalmente coloridinho, natural. tá vendo? Se quiser completar com um pouquinho de sal, pode. Se não quiser, não tem problema, porque às vezes a gente cozinha já o frango. E uma dica ótima é a gente já cozinhar o frango, desfiar e colocar em forminhas de gelo. Então, assim, precisou, congela em forminhas de gelo, depois de congelado, coloca todos os gelinhos dentro de um saquinho. Precisou de um franguinho desfiado rápido, pega quantos gelinhos você precisa e descongela. Nossa. Isso é ótimo, prático, né? muito prático. Então, ó, o pãozinho já está cortado em forma de dinossauro. Nosso pãozinho em forma de dinossauro. Olha, gente, que bonito. E aí a gente manda para a escola, pode embalar, pode colocar com um tomatinho, né? Pode colocar Olha o filme que plástico e fazer o Colocar o desenho filme no filme plástico. plástico, para fazer boquinha, Isso, né? Para não verdade, precisar passar no Alice. pão. Verdade. E é isso. O filme é melhor do que o papel alumínio? Ou não? Não tem problema? Eu não vejo problema no filme plástico. Eu acho ele mais prático do que o outro. Agora, você pode colocar já direto também dentro de uma vasilhinha tampadinha para ele não ressecar, tá? E a questão também do suco. Se vai mandar um suco natural, por exemplo. A garrafinha, qual que vocês sugerem a melhor garrafa? Aquela plástica ou tem um tipo de... Para caso que vai esquentar, né, o suco? Garrafa térmica, sempre. E uma garrafa que eu, como experiência de mãe, tá? Eu não gosto de garrafa que tenha canudinho. Porque fica difícil de higienizar, a gente nunca sabe o que tem embaixo daquele canudinho. Aquele estilo squeeze também. Aquilo ali, principalmente para suco, porque aquele tipo de garrafa, até as de canudinho, é para água, né? Esse tipo squeeze, quando arranca aquilo ali, é lodo puro, porque não tem como higienizar. Então, o ideal, muita né? bactéria, né? Ali o ideal é que seja uma garrafinha que a gente consiga abrir, que a criança possa jogar, que seja fácil de colocar uma escovinha de mamadeira ali dentro para poder higienizar, né? E se a garrafa não for térmica, tem a opção do suquinho que já vai congelado, então ele já chega com a pedrinha de gelo lá dentro, então ele vai conservando e ainda tem essa opção. Para quem em casa talvez não tenha processado a informação, na hora que a Luísa falou colocar uma bolsa, é aquela bolsa de machucado mesmo, aquelas bolsas que a gente compra em farmácia, de gel, né? De gel, a gente congela, então todos os dias a criança chega da escola, você põe ela no congelador e depois manda para a criança. E isso conserva o lanchinho por até 12 horas, simula uma geladeirinha. E olha, e a criança que gosta de tomar leite? Às vezes a mãe põe lá o leite com chocolate. Vocês acham interessante levar o leite ou não é melhor? Bom, os lácteos fazem parte da alimentação, né? Havendo uma conservação, esses cuidados todos, não tem problema nenhum mandar. Só lembrando que o leite com chocolate, dependendo de qual for esse chocolate, ele acaba tendo um acréscimo grande de açúcar, né? Então é sempre bom a gente pensar em outras opções. Às vezes o leite puro, né? Quando a gente falou daquela questão da expectativa, que muitas vezes é da mãe, não da criança, dependendo da idade, a criança nem sabe que se toma leite com chocolate. Então, você dá o leite puro, tudo bem, né? Ou quando já é assim maiorzinho, às vezes você coloca um melzinho, que é um tipo de açúcar, não deixa de ter uma quantidade grande, né? É um tipo de açúcar também, mas pelo menos tem outras vantagens para o corpo, né? E aí tentar, talvez o cacau, a canela dá muito certo, a essência de baunilha, são outras formas da gente saborizar esse leitinho. Sabe, os meus filhos amam leite com canela. E eles gostam de colocar aveia no leite. Então, eles tomam o leite, depois eles comem a aveia com a colherzinha. Tipo aquele mingau de aveia que você está falando? Não, é só aveia. Você coloca a aveia. Né? Você coloca a aveia dentro do leite, mistura, ele toma o leite, depois come a aveia molhadinha. Mas eu acho que para leite para escola, eu acho que seria mais interessante tomar o leite de manhã,
do que mandar para a escola, porque o risco dessa criança de não ter uma conservação legal desse leite... O leite estraga mais fácil do que o suco, né? E com a experiência de vocês nas escolas, vocês já se depararam também com crianças que vão sem fazer uma refeição? Por exemplo, não tomou café da manhã, ou se estuda à tarde, não almoçou, não sei porque a mãe descuidou, não teve tempo. Ou não quis almoçar ou ele por não algum quis. motivo, né? E aí, como que fica o lanche da criança? Em geral, a escola tem um horário, né, para servir. Aí cada escola vai, né, ser flexível de acordo com as possibilidades, assim. Às vezes as mães comunicam, olha, não comeu nada, né? Então talvez se tiver vontade, dá um quarto da fruta aí antes da hora e tal. Mas o ideal é que a criança obedeça os horários. E assim, geralmente, às vezes acontece da criança não comer exatamente porque ela está no momento do desenvolvimento dela mesmo, onde ela está com uma necessidade muito pequena. Então, isso acontece. Às vezes a criança, as necessidades energéticas da criança, elas variam. Então, muitas vezes acontece da criança não almoçar e também não falar nada, assim. Ela não está morrendo de fome. Chega na hora do lanche, come pouco. A gente tem casos de crianças que não almoçam e não lancham. Então, assim, as mães vão chegando no desespero. Mas às vezes a criança também está começando a bem, gripar, às vezes começando até a ficar doentinha e aí ou para de comer uma dela semana simplesmente, ou a necessidade dela simplesmente está mais baixa naquele dia e ela tá bem, tá tudo certo para ela. Muito calor, né? Também não gastou tanta energia, né, naquele dia. Ficou mais parada, então... E a questão não é nem só ficar parada, porque como a criança está em desenvolvimento, o desenvolvimento, o metabolismo da criança, ele acelera, desacelera, acelera, desacelera. Então, às vezes, o que está acontecendo lá dentro é tão intenso quanto uma atividade física, né, em termos de necessidade energética mesmo. Então, assim, saber respeitar isso também, né? E com muito carinho, não se trata de uma ameaça, já que não almoçou, vai ficar com fome até tal hora, não é disso que a gente está falando. Mas é tão gostoso a gente comer quando a gente está com apetite, então às vezes a gente deixar a criança também, né, entender que naquele dia ela não quis e que isso não é a criança, isso é só um momento. E tudo bem, vai acontecer uma vez ou outra, e se for raro, né, se não for sempre, não vai atrapalhar o desenvolvimento da criança nem o estado nutricional. As frutas que vocês sugerem para as crianças levarem são as frutas da estação? Ou pode colocar outras frutas também? Bom, você pode investir em outras frutas, mas as frutas da estação, além de serem mais baratas, elas são mais propícias para aquela estação. Então, eles têm mais nutrientes, estão mais bonitas, mais vistosas, né? Elas amadurecem mais fácil, mas elas ficam mais gostosas na época delas, E são mais estratégicas, né? Então, na época do inverno, a gente tem as frutas cítricas, que aumentam a imunidade, é uma época que as crianças adoecem mais. Então, se a gente for olhando o que Deus fez... Tudo perfeito, teve né? um motivo para aquilo ali. É uma fruta para cada tempo. Então, assim, né? Claro que a gente não precisa consumir só as frutas de estação, porque a gente também precisa levar em consideração a questão da variedade, as preferências da criança, mas sempre que possível é uma boa ideia. E aí, nosso biscoitinho ficou bom? Ficou ótimo. Olha, então vamos ver aqui a carinha dele. Biscoitinho. Dá uma olhadinha. E olha que legal, você tem esse tapetinho aqui, né, Luísa? Esse tapetinho, eu acho que eu já trouxe ele aqui uma vez. Mas ele é legal, a gente compra em loja de coisas de festa. Ele é de silicone. Ele é de silicone. Então, na hora de fazer biscoito, olha, pão de queijo. Pão de queijo também é uma boa opção para levar para a escola. Os meninos adoram pão de queijo, né, Alice? Então, ó, ele não gruda, tá vendo? Gente, olha que beleza. E aí você não precisa nem lavar a forma depois. Nossa, olha que gente. maravilha. Olha, toda mulher vai agradecer. Agora, uma boa opção também, além dos biscoitos, são os cupcakes. Você fazer o bolo, a massa de bolo que você está acostumado, cenoura, fubá, e ao invés de fazer em formas grandes, você fazer em cupcakes. Porque aí você congela os bolinhos já assados, na hora de levar para a escola, só tira do congelador e coloca na lancheira. Até a hora do lanche ele já descongela. Então nem precisa colocar para esquentar no Não forno, precisa, nem micro-ondas. porque no micro-ondas ele resseca. Entendeu? Então você já pode fazer geralmente uma receita de bolo dá uns 20 cupcakes. E aí você separa de 6 em 6 e aí você descongela para o dia ou para a semana. Olha, gente, que legal, viu? Né? Olha, muitas ideias. Então já tirou aqui, ó. Tá quentinho. Tá quentinho. Mas ele não agarra aqui, ó. Não, agora, até pra gente é gostoso para tomar com café. Cheiroso, né? Um chá, tá vendo? Que delícia. Deixa eu voltar aqui a uma questão do leite que a gente estava conversando e uma coisa que eu esqueci, a gente pode mandar o pó também. O
pó e a criança adicionar água e sacudir na hora, para quem tem hábito, né? Entendi. Porque quando a criança entra na escola muito cedo, bebezinhos, né? Geralmente eles tomam exatamente o leite, mas quando a gente manda em pó, a gente não tem essa preocupação também da conservação. E é uma praticidade. Aí pode colocar numa garrafinha térmica água morninha? Pode, né? mas a água é da escola, que ainda tem essa facilidade. Você manda literalmente só o pó. Chega lá, a professora, né, mistura para criança. Mas a pessoa daí ela esquenta mesmo ou... É porque não é toda criança que toma leite toma quente. quente. Isso não é uma rotina. Isso é outra Entendi. coisa que é um hábito do adulto. Hoje, a maioria das crianças tomam em temperatura ambiente, porque as mães já tentam ensinar isso, exatamente porque se estiver na rua, né, no imprevisto, assim, a criança não está acostumada Já com se quente, vira. qualquer água ela resolve. É. E olha, é interessante que a gente fala muito, né, do costume dos pais, né, que a gente também estava falando do exemplo, né? Então, assim, o que vocês trabalham também essa consciência dos pais? Sim. E Dos como que vocês professores. fazem esse Né? A gente trabalho? precisa trabalhar a consciência de todo mundo. A todos os cuidadores, eles precisam estar alinhados. Se cada um fala uma coisa, a gente confunde a cabeça da criança, né? Então, assim, quando no nosso trabalho em escolas, a gente tem trabalho que vai... Tem um dia que a gente faz reunião com os professores para que eles falem na mesma língua, ter todos os colaboradores, porteiro, faxineiro, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, né? Então, os professores todos, a direção da escola, os pais, as crianças, então todo mundo fica por dentro. E existem alguns casos mais específicos em que a gente comunica até os avós, as babás, que são pessoas que também estão ali no dia a dia, né? Igual em caso de consultório, por exemplo, às vezes as mães chegam, a babá fica mais com a criança do que a mãe por causa de trabalho. Então, essa babá também precisa ser orientada, tanto quanto essa mãe. Ou, de repente, fica com a avó, então vamos orientar a avó. Todo mundo tem que estar junto ali de uma forma orquestrada para tudo funcionar. E no caso das escolas, é muito interessante os professores serem orientados, sabe? Porque às vezes você vê, por exemplo, em escola, com a mesma idade, com a mesma faixa etária, duas salas diferentes em que uma sala come tudo e a outra sala não come nada. Então, assim, o incentivo que a professora dá para aquele alimento, para o consumo dos alimentos caseiros, é muito importante. Né? O quanto a professora valoriza isso e o quanto ela quer passar para os alunos, o incentivo que ela dá também é importante. Precisa ter a mesma linguagem, né? Numa escola é preciso todos pensarem igual para não ter esse problema e até essa comparação. Porque às vezes tem um amiguinho que é da outra sala, mas na minha sala a minha professora dá isso, isso e isso para a gente comer, né? Não, a minha já não dá, ela disse que não pode. Todo mundo precisa estar alinhado. Agora, é muito interessante também a gente frisar da conscientização dos pais. Eu acho que as crianças elas levam a informação para os pais de forma muito, muito interessante e para os pais conversarem com as crianças também sobre as vantagens de ter um lanche mais saudável, sobre as vantagens de ter um lanche mais caseiro. Então, assim, qual a vantagem o seu lanche que você fez em casa tem para o do colega que não está levando o lanche caseiro? O meu sanduíche é de dinossauro. O meu biscoito foi feito pela minha mãe com todo carinho. E eu ajudei a minha mãe a fazer. Eu ajudei minha mãe a fazer. A minha banana tem um recado. Então, assim, são coisas que a gente vai usando porque a indústria pega pesado com as crianças. É verdade. E aí os pais também, né, os professores, têm que ser criativos. Sim, eu tenho uma colega que ela é chefe também, ela chama Thaís Ventura. Ela conta uma história que ela sempre, quando ela manda o lanche do filho dela, ela manda o lanche todo bonitinho, ela é super cuidadosa e carinhosa com isso. E aí, quando ela manda o lanchinho... Todo mundo acha assim, não, eu vou mandar o que meu filho quer porque ele vai entender que eu amo, né? E aí ela disse que um dia um coleguinha do filho dela que sempre levava lanchinho industrializado, ele falou, nossa, sua mãe deve te amar muito. Exatamente por causa desses pequenos cuidados, porque isso é uma prova de amor. Gente, vamos para um rápido intervalo, já voltamos para bater mais um papo gostoso sobre alimentação saudável. E pergunto para você, você tem preparado um lanche saudável para o seu filho levar para a escola? Partilhe conosco aí no @manhãviva, facebook.com/manhãviva. Até já, esperamos você! Manhã Viva de volta, gente. Uma forma saudável de alimentação para a criança, como nós estamos falando hoje no Manhã Viva, é a água, né? Como é importante bebermos água. E a Canção Nova tem a sua água. Água Canção Nova, né? Que é a nossa fonte lá de São Bento, lá de Cachoeira Paulista. Se você quiser ser um distribuidor da água Canção Nova, principalmente você que tem hotel, você que tem pousada, seja um distribuidor da água Canção Nova, né? Principalmente já nessa região sudeste, né? Aqui do nosso Brasil, já tem muitos distribuidores atendendo,
Mas se você quiser mais informações para você ser um revendedor, mande um e-mail para contato@aguacançãonova.com. contato@aguacançãonova.com ou ligue para o DDD 12, né, que é São Paulo, 3186 2100. Seja um distribuidor da Água Canção Nova, viu, gente? Continue ali numa alimentação saudável, bebendo bastante água, que é preciso a gente se hidratar. E vamos continuando aqui o programa, temos participações que já estou lendo, já quero ler mais uma participação aqui. A Lê Alegre Festim diz: coloca a receita do biscoito aí para nós, vou fazer para minha filha. Eu assisti, ela ama banana. Vamos disponibilizar sim, viu, gente? Aí no nosso Instagram, no Facebook do programa, vamos estar colocando essa receitinha para você fazer para os seus filhos, tá bom? Também já quero agradecer mais uma vez a Ágata, que ela disse que gosta muito das historinhas. A gente não tem aqui o nome do filho dela, né? Mas a gente agradece, né, Sandra? Claro, e manda um beijão para ele e para todos que estão nos assistindo agora, não é? E aí, Sandra, conta mais uma história para a gente. Tem uma história tão bonita que conta-se que quando São Francisco andava pelo mundo, é claro que os bichinhos também eram tão apaixonados por ele que o chamavam carinhosamente de Chiquinho. E dizem que Chiquinho iria fazer uma caminhada muito longa pelos desertos. Então, cada bichinho quis dar um alimento para que São Francisco levasse de merenda. Olha. Foi então que o ratinho chegou e falou: queijo é muito bom, queijo é bom para os ossos, ai! E ele entregou o queijo. Mas o pinguim disse assim: peixe é bom para a memória. O que adianta estar com o osso forte, mas não está com a memória boa? E aí, pulando de galho em galho, quem apareceu? O macaco. Banana. Banana é ótimo. Banana dá energia. E aí, você acha que acabou, Rose? Vocês acham que acabou? Não, tem mais bichinho. Daí a pouco apareceu a cobra. E a cobra diz: ovos. Ovos é ótimo para a pele. O que adianta memória, ossos? Mas a pele também. E fazendo um barulhão, veio o elefante. Nossa. Verdura. Olha o meu tamanho, olha como que eu sou forte. Verdura, legumes. Isso aí que vai ser bom de merenda. São Francisco agradeceu a todos os bichinhos e disse que ele precisava de todos aqueles alimentos, mas o alimento mais especial era o carinho envolvido naquela ação. E assim ele pôde fazer a sua caminhada pelo deserto muito feliz. Nossa, levou uma lancheira super saudável, hein? Muito saudável. Porque esses amiguinhos deram ovo, deram verdura, deram banana. E queijo. Você percebe? E o que as meninas comentaram? A questão do amor, do afeto envolvido faz toda a diferença. Porque a mãe, quando vai preparar um lanche, como nós falamos ali, ela coloca amor, né? Porque põe o tempo dela para o seu filho. Sim, e faz toda a diferença. Sim. Ele vai mais do que levar alimento, vai levar muito afeto e amor da mãe para a escola. E hoje em dia nós também temos muitos pais, né? Muito papai também preparando. É isso mesmo, não só é? a mamãe, né? Isso, nós temos a titia, tem um vovô. Então, é aquele carinho, é o afeto. E a comida que a gente pode saborear. Não é, Fiorina, igual falou, que nós não apenas apreciamos pelo paladar, mas com todos os nossos sentidos. Com certeza. E o sentido principal, esse sentido que a gente percebe que é o sentido do amor, que a gente sabe que aquilo tem um diferencial. Não é? Quando nós vamos na casa de alguém prepara uma coisinha especial pra gente, é diferente de pegar uma lasanha congelada. É verdade. Do que uma Ela pizza gastou pronta. tempo pensando na gente.
completamente diferente. Então a criança percebe, a criança, ela é muito perspicaz, ela sente as coisas. A criança, ela é inteira. E quando as meninas também colocaram ali, das crianças fazerem o alimento, elas participarem, elas perceberem como que é todo o processo, dá um outro valor e um outro sabor. Não Sandra, é? acho que nesse baúzinho da Sandra tem muita coisa bacana, viu, gente? Então, assim, você viu uma forma bem prática e criativa ela contar uma historinha. Mas, Sandra, eu queria perguntar para vocês, né? O desafio de contar uma história para crianças que estão nesta era digital. Como que você percebe isso? Olha, é muito... a gente tem que ter muito cuidado de respeitar sempre os tempos das crianças. A era digital, ela chegou, não tem jeito, e nós temos que saber aproveitar da melhor maneira. Mas nada substitui essa questão do afeto, do olhar no olho, dessa entrega, desse aconchego, da questão da voz. Tudo compõe, são elementos que compõem uma essência que a tecnologia nunca vai conseguir superar. Por mais que a gente leve a palavra por meios modernos, tecnológicos, mas o afeto é diferente. O afeto, a questão da entrega, da pessoa estar inteiro ali, diante dessa criança, né? É a atenção. Nós estamos num mundo muito massificado, igual as meninas colocaram, essa questão do diferencial. Eu vou levar um lanche que ele tem um diferente, ele é algo diferente. Aí eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, eu tenho alguém que cuida de mim, que conta uma história para mim. É diferente do que eu simplesmente ligar uma TV ou eu colocar um aparelho de celular, um tablet, colocar alguma coisa eletrônica na mão de uma criança. É o humano. Nós precisamos de trabalhar mais a nossa humanidade. E quando vocês contam ali uma história, né? Que hoje o Vilmar não pôde vir, né? O seu companheiro, seu parceiro, né? Mas quando vocês estão diante das crianças, contando a história, né? Elas não estão com celular nenhum, nem vocês, com nada, né, na mão. Vocês percebem que as crianças gostam e têm esse olhar voltado, que elas param sim para prestar atenção? Sim, a criança ela é muito verdadeira. E se ela não gosta, a gente percebe pela leitura corporal, ela começa a ficar inquieta, ela mexe no coleguinha. Então, você tem que perceber, assim como o alimento físico, esse alimento para a alma delas, qual é o tempo, qual é a história, perceber o ambiente, perceber como ela está. Então, nós vamos fazendo todas essas leituras, porque nós nos alimentamos de diferentes formas na vida. Não é só de pão que vive o homem, não é mesmo? Verdade. E as histórias, elas são alimentos para a nossa alma, mas nós precisamos de estar bem atentos, estarmos bem atentos a isso. Como que está essa criança? Qual é essa história que eu estou levando? Como que... principalmente eu tenho que sentir o outro. E por isso, o contador de histórias, ele precisa de ser um ouvinte. Antes de contar, temos que saber escutar. E escutar o outro principalmente. Qual é a fome de história que você tem? Nossa Senhora, olha, gente. E muitas vezes os pais, né, não têm esse tempo de escutar e de entender essa necessidade dos filhos. Então, como que você vê o papel fundamental dos pais aí para o crescimento do filho no saber da alimentação dessa alma? É isso que eu falei mesmo, de nós estarmos inteiras, diante dessa criança que nós colocamos no mundo. Porque a vida é assim, olha, passa muito rápido, muito rápido. Quando você piscou os olhos,
Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 32 anos. Nossa Senhora, não parece. E foi assim, olha, passou muito rápido. E quando a gente deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje, pode ser que esse tempo não tenha jeito. Não tem Pode volta. ser não, esse tempo não tem mais jeito. Então é aproveitar cada momento. A questão é a qualidade do tempo. Eu não preciso de ter 2 horas, mas se eu tenho 5 minutos, mas 5 minutos que eu vou dedicar para o meu filho, para minha filha, eu vou estar ali com ele. Eu vou procurar até saber qual é a cor que ele gosta. Eu vou saber qual é o nome do melhor amigo dele. Isso mesmo. Eu vou saber qual é o sonho dessa criança. Então, eu vou conhecer meu filho, minha filha. Corre o risco, hoje em dia, dos pais não conhecerem os próprios filhos. É verdade. Porque os o anos mundo... passarem, o filho já está ali adulto, se formando numa faculdade, e o pai não conhece muito bem o seu filho. Não conhece. E o filho, essa filha, qual é a memória que vai levar? Nós temos essa memória afetiva de um alimento que nós comemos numa infância, ou que nós fomos em um determinado lugar. Nós temos essas memórias afetivas que alguém fez alguma coisa de especial para a gente. E será que essas crianças também terão essa memória afetiva que um dia o pai, a mãe ou alguém que estava cuidando dela dedicou um tempo para fazer algo especial para ela? Pois é. Não e é? olha, Sandra, convido você comigo para a cozinha. Ai, que delícia! Eu estava esperando esse convite. Nós vamos para a cozinha, que é um lugar que a cozinheira gosta tão que gostoso, come, né, gente? gente? Ai, que maravilha. Mas antes, assim, eu gostaria que vocês deixassem então, uma mensagem para as mães, principalmente, né, aqueles que cuidam das crianças, sobre a alimentação. Eu acho que a questão é essa, assim, né? Fazer o que é possível, sempre que possível cozinhar em casa, entender que cozinhar também é um ato de amor, também é uma forma de agradar, né? Ter muito cuidado, lembrar que quando a gente monta uma lancheira para uma criança, a gente influencia mais um tanto de criança e o mesmo tanto que um biscoito recheado pode causar um tumulto, um lanche saudável também chama a atenção, né? Então, acho que a mensagem é essa responsabilidade que a gente tem, né? Que é criar um filho de forma saudável e pensando muito mais do que naquela criança, pensar naquele ser humano que um dia vai ser adulto, que vai ser idoso e que vai depender dessa base que foi construída no começo da vida. Isso mesmo. E você, Luísa? Eu acho que antes de falar de qualquer coisa, eu sempre escuto muito as mães perguntando, mas de onde eu vou tirar tempo para poder fazer um lanche? Eu já não consigo absorver mais nada. Eu gosto de lembrar sempre que a gente precisa olhar para a nossa rotina e ver o que está errado, por onde a gente pode começar a consertar a rotina para a gente absorver esse tipo de função. Quer fazer um lanche, quer fazer um almoço com mais calma, quer ter refeições mais tranquilas. Então, onde eu posso organizar minha rotina para poder sobrar um tempinho para poder ter esses momentos mais especiais, né? E momento de levar a criança para a cozinha, a gente fala muito sobre isso, não é todo momento. A gente precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa ter tempo dedicado, porque ela também vai perceber, se você estiver ali, anda, faz rápido, né? Então, a gente tem que ter esse tempo e nos mínimos detalhes. Vai fazer uma pastinha, filha, desfolha, tira a folhinha do manjericão aqui pra mim, ou me ajuda aqui a apertar esse negócio. Então, assim, nos mínimos detalhes, você vai colocando essa criança para dentro da cozinha. Isso mesmo. Sandra, e você? O que você falaria para as mães que estão em casa? Eu falo para cada mãe que está nos assistindo, para cada pessoa que cuida da sua criança, que ao invés de falar eu não tenho tempo, substitui a palavra por vida. Se você falar, eu não tenho vida para cuidar da minha criança, olha só como que isso é forte. Aí você vai ter um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado porque você vai perceber que o momento se faz agora. Não deixe para amanhã. Vamos fazer algo por nossas crianças hoje, não amanhã. Isso mesmo, gente. Recado dado aqui, viu? Por elas. E eu quero oferecer para elas um biscoitinho. Delícia. Tá fresco? Para a gente encerrar o Manhã Viva com nenhum também.
A cozinheira também Eu pode quero que você comer. experimente o requeijão, que esse requeijão, gente, é uma mão na roda pra gente que tá em Nós casa. vamos experimentar também, viu, gente? Ó. Eu adoro esse biscoito. Fofinho, gente. Mesmo. Só pensando num cafezinho aqui para acompanhar. E a gente sente o gostinho da banana. Tá os pedacinhos da banana aqui, viu? Uma delícia. Faça aí pra sua família, viu, gente? É macio, Bem né? macio, a textura tá ótima. E realmente, se ficar muito no forno, vai ficar seco. Fica ressecado. Fica bem ressecado. Agora, também pode ser deixar um pouquinho mais no forno para ele ficar um pouquinho mais durinho. Mas eu gosto bem dessa textura assim, meio bolinho, assim. Acho bem gostoso, que é própria do cookie, né? Ô, gente, aqui, ó, experimentando esse biscoito, esse cookie, nós encerramos mais uma Manhã Viva e agradecemos a sua participação, viu, gente? Deus abençoe. Um beijo para você e até amanhã, hein? Amanhã, quarta-feira da Providência, temos aqui o Manhã Viva. Espero você. Obrigada, gente. De nada. Até o próximo programa. Tchau. cançãonovaplay.com. Assine já!